Buenas noches! Estamos começando a transmissão aqui pelo TikTok, vamos aguardar ele avisar vocês. Quem for entrando aí já vai dando ar da sua graça, vai dizendo de onde você está falando. Eu tô na fé, boa noite! Boa noite, quem está chegando aí, de onde você é? De onde você é? Boa noite! Estou na fé, vamos aguardar alguns minutinhos aí, não muitos minutos, mas alguns minutos somente. Estou com uma luz na minha cara aqui, então não está dando para muito ver. Estou vendo aqui, Joinville, Bertioga, de onde você é? Eu estou na fé. Vamos lá, gente, eu estou na fé, esse é o povo mais feliz dessa terra. Joinville, Santa Catarina, boa noite. Boa noite, vamos lá, gente, vamos aguardar alguns minutinhos aí. E já vamos começar. Tava com saudade de vocês, hein? Apesar que a gente tem bastante lives aí para vocês aprenderem, assistirem novamente. Natal, Rio Grande do Norte, da onde você é? Vamos lá, gente, diga aí, da onde você é? Eu falo aqui de Ribeirão Preto. Boa noite, Contagem, Minas Gerais. São Paulo, é isso aí, Contagem, Minas Gerais, povo mineiro é gente boa, hein? Rio Claro, São Paulo, pertinho aqui de Ribeirão Preto. É isso aí, gente, nós não vamos demorar muito, tá? Vocês sabem, Maranhão, Barueri, vocês sabem que eu quando começo uma live eu não fico enrolando, não estou vendendo nada, já vou direto ao assunto. Campo Grande, Ipanema, Porto Ferreira. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar já. 8h02. Vou esperar só mais um minuto. Boa noite. Vou querer saber de vocês. Quem é mentorado meu? Quem está no grupo do WhatsApp? Diga aí. Eu. Só quero saber de quem está aqui que é mentorado meu para mim saber se vocês vão entender o que eu estou falando, porque quem não é mentorado, entrou de gaiato aí, vai ficar meio perdido. Hoje o assunto é o homem exterior, tá aí no tema aí, o homem exterior. Por que eu vou falar sobre o homem exterior? Vocês lembram que eu falei a respeito do 2D, 3D e 4D. 2D é a pessoa que é quase... Eu vou falar uma palavra aqui, não é pejorativa, sabe? Mas ela vive num mundo quase que animalesco, ou seja, é no 2D, ela só tem aquele mundinho dela ali e ela não evolui. O 3D já é uma pessoa que tem uma mente um pouco mais evoluída, e eu não estou falando de inteligência nem estou falando de dinheiro, estou falando de despertar da fé. E o 4D é a pessoa que já consegue usar a imaginação para se ver em algum lugar, porque ela já entendeu que isso funciona. Todo mundo já entendeu sobre isso, não é? Quantos já entenderam sobre isso? Não tem dúvida. Quantos já entenderam? Escreve aí, eu já entendi. Ou só eu, escreve aí, eu entendi. Estou dando uma relembrada aqui, que faz tempo que a gente não faz live, então é bom a gente falar sobre isso. O 2D, gente, as pessoas que vivem no 2D, é aquela pessoa que a gente costuma dizer que é... A gente fala pejorativamente que ela é tapada, mas ela não é tapada, ela é limitada no seu conhecimento, ela não tem culpa. Então ela reage somente com o que está acontecendo aqui no mundo físico. Mas ela não consegue reagir, ela não consegue entender nada. Você fala as coisas para ela, ela não consegue entender. Por isso a Bíblia diz que o homem natural, ou seja, o homem do 2D, ele não entende as coisas de Deus, porque Deus está no 4D. E as coisas de Deus parecem para ele loucura. Você fala para uma pessoa que quando ela tem dinheiro, para ela ficar rica, ela tem que dar, ela vai falar assim, você está doido, você está querendo meu dinheiro. Porque ela não consegue entender. Estão conseguindo entender o que eu estou falando? A pessoa do 3D, ela já tem algum conhecimento, mas ela fica tramitando entre o 2D, o 3D, de vez em quando ela vai no 4D.
E a pessoa que já está no 4D, ela já tem pleno conhecimento, já despertou, ela não liga mais para o 3D, que é o mundo físico, e ela jamais volta para o 2D. Ok. Dito isso, eu vou falar sobre o homem exterior. O homem, quando eu falo homem, a raça humana, tanto o homem como a mulher, ele é um ser triuno ou tripartido, 3 em 1. Ele é feito de três camadas, por assim dizer. 3 camadas. Assim como Deus. Mas a gente vai falar sobre Deus em outra particularidade. Vamos falar sobre... Veja aqui, eu estou dando um exemplo aqui sobre essa caneta. Está vendo essa caneta? Isso aqui é uma caneta. Mas isso aqui sozinho é a tampa da caneta. Isso aqui sozinho é o invólucro da caneta. E isso aqui é a essência da caneta. Presta atenção. Vocês são inteligentes. Olha, isso aqui fala muito sobre nós, hein? Isso aqui, quando a gente olha, a gente diz, me dá uma caneta, e você recebe isso aqui. Mas isso aqui é a tampa da caneta. Isso aqui é o invólucro, ou a embalagem da caneta. E isso aqui é a essência. Isso aqui sozinho não é uma caneta. Isso aqui sozinho não é uma caneta. Mas isso aqui sozinho consegue escrever. Você entendeu? Sim ou não? Só que para funcionar bem, estão todos os 3 juntos. Vamos dizer que isso aqui fosse um homem. Deus pegou a essência dele, isso aqui é uma partezinha de Deus, fez um invólucro, uma embalagem, colocou você lá dentro e colocou um cérebro. Note. Quem está entendendo até agora o que eu estou falando? Quem está entendendo até agora o que eu estou falando? É bem simples o que eu falo. Eu gosto de seguir a linha de Jesus, de falar as coisas bem simples. Quem está entendendo o que eu estou falando até agora? Agora preste atenção. Eu sei que já entenderam. Olha só. O cérebro sozinho não é você. O corpo sozinho não é você. Mas você sozinho é você. Essa é o que nós chamamos de consciência. Você não é o seu corpo, não é os seus sentidos. Mas você usa os seus sentidos. Você não é o seu cérebro, os seus pensamentos. Mas tudo está junto. Está entendendo? O que é o homem exterior? O homem interior, vamos começar pelo interior. O homem interior é isso aqui. É a consciência, é o que você é. Eu não sou o Sérgio. O Sérgio é a embalagem. Eu sou consciência, eu sou energia. Eu sou o que está aqui dentro, que você não vê. E essa energia, ela assume o papel que ela quer. Ah, uau! Essa energia, ela assume um papel de caneta azul, vermelha, verde, roxa, o que ela quiser. Tá entendendo? E essa essência aqui manda no corpo e manda nos pensamentos. Agora preste atenção. A Bíblia diz assim: agora, nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, segundo o homem exterior, mas sim segundo a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é espírito, é o que essa essência aqui anda. Não há condenação, ou seja, não há nada errado, não há nada que dê errado para quem não anda segundo a carne. Segundo a carne é o homem exterior. O homem exterior, ó, isso aqui que você está vendo,
é o homem exterior. O homem exterior se guia pelos olhos, pelos ouvidos, pelo tato, pelos sentidos. São 5 sentidos. Olfato, você já conhece. Olfato, visão, audição, tato, paladar. O homem exterior, ele se guia por aquilo que ele vê, por aquilo que ele ouve, por aquilo que ele sente. O homem interior, e por aquilo que ele pensa. Já que ele ouve, ele passa a crer. O homem interior, que é esse homem aqui, ó, quando ele está no 4D e ele entende a palavra de Deus é espírito, a palavra de Deus é energia, ele se liga na energia. Vou dar 2 exemplos firmes para vocês entenderem. Jesus disse assim: o reino de Deus é a semelhança do agricultor. O semeador saiu a semear a palavra. E a Bíblia explica a própria Bíblia, diz assim: o poder de gerar vida e morte está na sua língua. Então, o homem interior, esse homem aqui, energia, consciência, ele sabe que tudo que ele falar, assustou, né? Vai causar um milagre, vai causar uma mudança, vai causar uma coisa tremenda no mundo físico. Ele sabe porque sabe, ele não precisa de incentivo. Ele não precisa de sentir nada. Essa é a diferença. As pessoas que vão na igreja, elas querem sentir a presença de Deus. Você não precisa sentir nada. Você é Deus. Você está ligado com Deus. A sua essência é Deus. Então, você sabe porque sabe. A sua consciência sabe. Quando você lê a Bíblia e diz lá assim: não fiquem ansiosos por coisa alguma, porque tudo que vocês precisam lhes será acrescentado. Essa essência aqui, ó, você, essa consciência, não entra em depressão, não entra em pânico, porque ela sabe que tudo vai ser acrescentado. Então, o que ela faz? Ela faz o que Jesus ensinou. Ela vai lá, fecha o quarto. Fechar o quarto não é só o quarto onde você mora. Ela se fecha nela mesma, olha para dentro dela, busca o reino de Deus dentro dela, ela sabe que tudo que ela precisa está dentro dela, e ela fala com o Criador que está dentro dela: Criador, Tu és a fonte de todas as coisas, tudo que eu preciso, o Senhor tem para me dar, o Senhor é abundante, eu preciso disso, 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 eu recebo pela fé, porque tudo que eu falo acontece, ponto. E ele sabe que vai acontecer. Pode não acontecer daqui 1 hora, pode não acontecer daqui 2 horas, pode não acontecer daqui 3 horas, pode não acontecer daqui 2 dias, 3 meses, 3 anos, mas vai acontecer, porque ela falou que vai acontecer. Já o homem exterior, que é esse homem aqui, e os pensamentos, ele só acredita se ele vê. Ele só acredita se ele vê. Quando ele vê, ele diz: agora eu tenho fé. E ele se guia por aquilo que ele vê, ele se guia por aquilo que ele sente. Por isso os religiosos, eles vão no monte. Por isso os religiosos, eles vão no templo. Por quê? Eles precisam do templo, eles precisam sentir, eles precisam ver outra pessoa chorando. Ele precisa ver o pastor gritando. Ele precisa ver alguém pôr a mão nele, sacudindo a cabeça. Ele precisa sentir alguma coisa para entender que o milagre está à porta. Esse é o homem exterior, que necessita ver, necessita sentir. Enquanto ele não vê, ele não crê. Então a Bíblia diz assim: nenhuma condenação há, ou seja, nada de errado acontece para aquele que não anda segundo a carne, ou seja, segundo o homem exterior, mas sim segundo o Espírito, segundo a essência, que quando a essência se liga na palavra de Deus, que é Espírito, a palavra de Deus ela é viva, ela é Espírito. Jesus disse: as palavras que vos falo são Espírito e vida. As palavras que vos falo são Espírito e vida. Quando você fala, a palavra que você fala é espírito e vida. Espírito é energia. Quando você fala, eu sou curado, aquilo libera uma energia. Quando você fala, eu sou feliz, aquilo libera uma energia de felicidade.
Quando você fala, eu sou um vencedor, aquilo libera energia. Ó, quer ver? Se você puder fazer agora, você faz agora. Se não, você faz amanhã de manhã. Começa a dizer, eu sou um vencedor, eu sou um vencedor, eu sou próspero, eu sou animado, eu sou feliz, eu sou abundante, eu posso todas as coisas. Eu sempre venço, eu sempre venço. Ó, a energia já começa a mudar. Até o homem exterior sente quando você muda por dentro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quando você muda por dentro, tudo muda por fora. Quando você fala, você libera energia. Quando você fala, você libera energia. Você precisa entender isso. Agora, preste atenção naquilo que eu vou falar agora para você. O 3D, que é o mundo físico, ele não tem poder de fazer você ficar mal. O que tem poder de fazer você ficar mal é o seu homem exterior quando ele se conecta com o 3D. Paulo dizia uma coisa. Paulo diz assim. Alguns falam sobre o espinho na carne de Paulo, e Paulo explica. Paulo diz assim: que miserável homem que eu sou. Aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. E aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Por quê? Por causa do homem exterior. Presta atenção. Quantas vezes você está indo bem na fé, o seu homem interior está vencendo, está dirigindo, está reinando, de repente uma pessoa te fala uma coisa, ó, uma pessoa que está no 3D, e ela, quando ela te fala uma coisa, ela fala o teu espírito? Não, ela fala para o homem exterior. E aí o homem exterior perde as estribeiras, você perde a fé, você perde o ânimo. Você estava indo tão bem, de repente dá tudo errado. Você estava na fé, estava crendo que ia acontecer uma coisa naquele dia, naquela semana, naquele mês. Não aconteceu. O seu homem exterior se corrompe. O que quer dizer corrompe? Corrompe é quando um fio é ligado de uma extremidade à outra e ele quebra, então ele se corrompe. Ele se corrompe, ó, corrompeu. Então o seu homem exterior, ele se corrompe fácil. Ele está na fé junto com o homem interior. O homem interior está lá intacto, lá dentro, tá vendo? Mas de repente acontece que você não recebeu aquele dinheiro naquele dia. Aquele dia você não vendeu como você declarou. O homem exterior se corrompe. Entendeu? Sim ou não? Quando ele se corrompe, ele se liga ao 3D. Ele começa a olhar para o 3D. Ele começa a ver, ele cai do 4D para o 3D e ele começa a ver o 3D. E para o homem exterior, a realidade dele é o 3D. Somente para o homem interior a realidade é o 4D. Está entendendo? Por isso há um conflito. Paulo estava dizendo assim, ó, eu estou num conflito. O que eu quero fazer, o meu 4D, eu não consigo porque o 3D não está deixando. Todos nós passamos por isso. Paulo, apóstolo, passou, por que você não vai passar? Só que quando você cai no 3D e o seu homem exterior começa a se corromper, você pode trazê-lo de volta. Quando você governa o teu reino, você para, respira, e você fala para você mesmo. Por que você está abatido? Por que você está desesperado? Confia em Deus. Não foi hoje? Vai ser amanhã. Porque eu sempre venço. Sempre dá certo. Quantos entenderam o que eu falei até agora? Eu não vou ficar demorando muito. Hoje eu estou falando só sobre o homem exterior. Quantos entenderam? Diga aí, eu entendi. Você não pode deixar o homem exterior comandar. Você tem que viver no 4D. Ah, mas é difícil viver no 4D? Não. Quando você pratica, você passa a viver no 4D tranquilamente. Tranquilamente. O homem interior, ele vive no 4D. Então, o que acontece? O seu invólucro, a sua embalagem está no 3D.
Mas o seu homem interior, ele se liga pela palavra no 4D. O que eu faço então? Quando acontece alguma coisa, eu olho e digo, isso aqui é do 3D, isso aqui foi criado lá atrás, isso aqui vai se desfazer daqui a pouco. Por exemplo, eu estou em Dubai. Meu homem interior está em Dubai. Vocês sabem que eu quero voltar lá, né? E vou voltar. Meu homem interior está em Dubai. Eu passo o dia inteiro vendo coisas de Dubai. Eu vou caminhar, eu digo que eu estou caminhando em Dubai. Eu tenho algumas pessoas que eu converso, eu digo, estou em Dubai, eu estou aqui no hotel fulano de tal. Porque o meu homem interior está lá. Porque eu sei que isso aqui, o 3D, eu criei há um tempo atrás, foi o ano passado. Eu estou criando o que eu quero ver. Mas aí acontece uma coisa aqui no 3D, acontece uma coisa ruim. De repente eu fico sem dinheiro, hoje eu não tenho dinheiro para comprar nada. O que eu faço? Eu me desespero? Eu digo que tudo é mentira? Não, eu digo para o homem do 3D, o homem exterior, calma aí, isso aqui eu criei lá no passado. Eu fecho meus olhos, venho para o reino, que é o homem interior, que se conecta com o exterior, com o Criador, e eu digo, o Senhor diz na tua palavra que tudo me será acrescentado, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Eu não vou perder a paz, eu não vou ficar preocupado, porque eu preciso, o que eu preciso, o Senhor vai me acrescentar. Pronto, está feito. O que eu faço depois disso? Eu espero. Porque tudo que eu preciso vai ser acrescentado. Porque o eu consciente, o eu interior, ele não se guia pela carne, pelo sentido, pelo sentimento, ele se guia pela palavra. Porque a palavra é Deus. A palavra, o verbo, é Deus. O verbo que nós costumamos chamar de Jesus, Jesus é o homem, né? O verbo é a palavra que estava nele. A palavra é Deus. E ele não pode mentir. O que ele disse é verdade e ponto. Está escrito lá, ponto. Ah, mas aí eu passei o dia inteiro sem comer porque eu não tinha dinheiro. Você toma água e diz, graças te dou porque eu posso beber água. Graças te dou porque o alimento que eu preciso, o Senhor já acrescentou, nada vai me faltar. Está em processo? Continua no processo. O processo é maravilhoso, você é ensinado no processo. Então, como é que eu saio das dívidas? Como é que eu saio das doenças? Como é que eu venço? O seu homem interior tem que se conectar com a mente superior. Como é que eu me conecto com a mente superior, que é Deus? Pela palavra, aquilo que ele diz. Pela palavra. A palavra que eu vos digo são espírito e vida. Você é uma consciência. Você não é o Sérgio, você não é o Lafayette, você não é o Fernando, você é uma consciência que habita dentro desse corpo que recebeu o nome de Sérgio, de Lafayette, de Maria, de Josefina, não é? Você é o que está aí dentro e você é o que o Criador é. E o que o Criador é? Vencedor. O Criador é Criador. Simples. O Criador é Criador. Então você é Criador. Como é que eu crio as coisas? O poder de gerar coisas boas ou ruins estão na minha língua. Não está na mão do diabo. Não está nem na mão de Deus. Está na sua língua. Por quê? Pela fé, Hebreus 11, entendemos que tudo que existe foi criado pela palavra. Esse apartamento que eu estou aqui, primeiro ele nasceu no pensamento de alguém, depois ele foi gerado pela palavra, alguém disse, vamos construir. Eu estou aqui porque eu falei, eu vou comprar esse apartamento, e comprei, estou aqui. Daqui uns tempos eu estarei em Dubai, e você vai dizer, nossa, eu me lembro que ele falava todo dia que ia para Dubai. Estou semeando a palavra, porque eu sei, meu homem interior já entendeu que tudo que eu falo acontece. Escreve aí,
Tudo que eu falo acontece. A responsabilidade da sua vida, ela é sua. Ela não é minha, ela não é de Deus, ela não é do diabo, ela não é do governo, ela não é do Lula, não é do Bolsonaro, ela é sua. Tudo que eu falo acontece. Tudo que eu falo acontece. Agora, por que a gente faz afirmações então? Lembra que eu falei que você tem um cérebro, pensamentos? Você tem que alinhar os seus pensamentos com a sua essência. A sua essência você alinha com Deus. Deus é criador, você entende que é criador. Agora o seu cérebro precisa entender. O seu cérebro entendendo, o seu corpo vai atrás. Por isso você diz, tudo que eu falo acontece, tudo que eu falo acontece. Você está mandando uma mensagem para o teu homem exterior. Tudo que você fala vai acontecer. Até ele acreditar. Quando ele acredita, ele se alinha com o seu eu interior, que já se alinhou com a mente superior, que nós chamamos de Deus. E aí, meu querido, não tem quem te segure. Não tem quem te segure. Você passa a cocriar coisas cada vez mais rápidas. Você passa a cocriar coisas cada vez mais rápido. Você passa a criar coisas cada vez mais rápido. Peraí, fizeram uma pergunta aqui. Paulo falou sobre a renovação da mente. Romanos 12, 2. Paulo diz assim, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso quer dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Eu preciso me deixar transformar pela renovação da minha mente. A mente, que é os nossos pensamentos, quando você veio ao mundo, desde criancinha, você é ensinado que você é pobre, que você não pode, que tudo é difícil, que dinheiro não dá em árvores, que Deus está lá querendo matar você. Tudo isso foi colocado na sua cabeça. Quando você se depara com a palavra de Deus, o seu homem interior se conecta com ela. Então você precisa renovar a tua mente, você precisa acreditar no que Deus acredita. Você precisa acreditar no que Deus fala. Deus fala que o poder de gerar vida e morte está na tua língua. No livro de Jó está escrito, determinando tu alguma coisa, fica firme e a luz brilhará, ou seja, haja luz, vai acontecer. Jesus veio e disse assim, qualquer pessoa que disser ao monte, sai daqui e atira-se no mar, não duvidar no coração, mas crer que aquilo se fará, aquilo se fará. Então quando você ouve a palavra de Deus e entende isso, e você afirma isso várias vezes para você, se renova, você faz afirmação, você adquire fé. Fé é uma crença. Fé é uma crença, não tem a ver com igreja. Fé é uma crença. E a crença vem por repetição. Quando você repete várias vezes a mesma coisa, você passa a acreditar naquilo, você adquire uma crença. E quando você adquire uma crença, os seus pensamentos se dirigem para aquilo. Por isso a Bíblia diz assim, toma cuidado com os seus pensamentos, são eles que dirigem a tua vida. Por isso que eu ensino vocês a fazer afirmação todo dia, porque quanto mais você fala, o teu cérebro vai recebendo aquela mensagem, isso vira uma crença. Se eu fosse você, eu meditava todos os dias nessa palavra. Eu vou dar, anota aí, o versículo depois você procura. Marcos 11, 23. Qualquer pessoa que disser a respeito de alguma coisa e não duvidar que vai ser feito aquilo, mas crer que será feito, assim será. Jesus disse assim, quando vocês orarem, creia que já recebeu. Esse é outro versículo para meditar. Outro versículo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, busca primeiro o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas. O que é essas coisas? Pagamento, comida, roupa, etc. No livro de Jó, determinando tu alguma coisa, fica firme e a luz brilhará. Provérbios 18, 21. O poder de gerar vida e morte está na língua. Se você meditar todos esses versículos, pelo menos por 30 dias, todos os dias, ninguém tira mais a coroa da tua cabeça. A coroa não é a salvação, é a fé.
é o poder de governar. Muito bom? Vou ficando por aqui, gente. Vou abrir o grupo daqui a pouquinho, daqui uns 3 minutos, assim que eu conseguir desligar aqui. Toda vez é uma luta para desligar aqui. Grande abraço a vocês. Grande abraço a vocês. Quem anotou os versículos aí, quem é bom de Bíblia, anota aí para colocar lá no Zap, tá bom? Medita dia e noite nessa palavra. Lembra lá de Josué? Ser forte, ser corajoso, não aparte o livro da sua boca, medita nesse livro dia e noite. Medita e fala, medita e fala, medita e fala. Quem é bom de Bíblia, anotou o que eu falei aí, pega os versículos e coloca lá no grupo daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Bom ver vocês.